nossas Bíblias, abram no livro de Juízes, capítulo 16. Agradecer também, a irmã Neia, a irmã Alenir, onde estiveram no bazar aqui, foi uma bênção, né? Amém? Sábado vamos ter pizza, amém? Vamos fazer a pizza aí. Depois preciso conversar com a irmã Maria, tá? Irmã Maria é uma bênção. E Juízes capítulo 16, vamos ler do versículo 15 ao 17. Amém. Está fácil aí, entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Amém? Tem aí 16? Todos acharam? Amém? Vamos lá. E ela lhe disse: como tu podes dizer, eu te amo, quando o teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou-lhe de todo o seu coração, e lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco e serei como qualquer outro homem. Amém? Senhor Deus, meu Pai, Senhor Jesus, que está no pé da igreja, ó Pai. Deus, a tua igreja está aqui, ó Pai, para ouvir a tua palavra, para receber dos céus, ó Pai, o alimento que vem de ti, ó Pai. Deus, nesse instante, ó Pai, que não seja eu, ó Pai, mas que seja, meu Pai, a tua poderosa mão, o teu poderoso Espírito, ó Pai, que entra dentro dessa igreja nesse instante, ó Pai, e vai tomando conta de cada coração, ó Pai, porque essa igreja é sua, porque esse povo é seu, ó Pai. Deus, e sem o Senhor não somos nada, ó Pai. Espírito Santo de Deus, enche a tua casa nesse instante com a tua glória, meu Pai. Enche a tua casa com o teu poder, ó Pai. Abre as mentes, ó Pai. Prepara os corações para receberem, ó Pai, aquilo que o Senhor quer e deseja falar. Senhor Jesus, os irmãos podem tomar seus assentos, louvando e exaltando. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Pai. Santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, aleluia. Igreja, a Bíblia é um livro fantástico. A Bíblia é um livro que vai nos narrar histórias fascinantes. E nessa noite nós vamos narrar aqui um pouco a história de um homem conhecido como Sansão. Quem aqui já ouviu falar de Sansão? Amém? Sansão, certa feita, Israel começa a pecar muito contra Deus, e Deus então ele pega e entrega Israel na mão dos seus inimigos. E a Bíblia vai dizer que Deus pega e entrega Israel ao cativeiro na mão dos filisteus. Por cerca de 40 anos, Israel então ela vai ficar cativa nas mãos dos seus inimigos. Então, o que nós vemos? Primeiramente, nós já começamos a entender o que é aqui. Que toda vez que pecamos, toda vez que Israel ele peca contra Deus, Deus manda o quê? Um castigo para com Israel. E assim é na minha vida e é na sua vida. Nós temos que nos desviar do pecado a todo instante. Nós temos que desviar do pecado a todo momento, para que nós não venhamos a ser deslocados da presença de Deus, deslocados da presença do Espírito Santo de Deus, e venhamos passar por momentos e circunstâncias ao qual venha trazer tristeza e amargura ao nosso coração. Todos nós aqui, creio eu,
que em algum momento da nossa vida já viveu no mundo do pecado? E eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense consigo mesmo. No tempo em que você estava lá no pecado, a sua alma, ela tinha alegria? O seu espírito, ele tinha alegria? Ou você vivia uma vida de tristeza, de amargura, de solidão, de busca? Porque a Bíblia vai dizer que toda vez que o homem peca, há uma separação entre Deus e o homem. Há uma separação. O que causa a separação entre Deus e o homem é o pecado. E então, a palavra de Deus vai dizer que o anjo aparece para a mãe de Sansão e diz assim: olha, você vai gerar um filho. E esse filho será um nazireu. O que é um nazireu? O nazireu é alguém que é consagrado a Deus desde o nascimento. E então o anjo diz assim: olha, durante a sua gravidez você não vai comer comida impura e você não vai beber bebida forte, porque essa criança, ela vai ser especial. Essa criança, ela é escolhida por Deus desde o nascimento. Essa noite eu quero dizer uma coisa para você. Você não está aqui porque você tem um rostinho bonito, não. Você não está aqui porque você pôs a sua roupa de ver Jesus aos domingos, não. Você não está aqui nessa noite porque alguém te convidou, mas você está aqui nessa noite porque você foi escolhido por Deus a dedo. Você foi separado por Deus. Você foi... Antes mesmo do seu nascimento, o Senhor Jesus, ele já te conhecia e ele já te chamava pelo seu nome, e você é dele, você foi escolhido por Deus. Eu queria que você olhasse para essa pessoa bonita aí do seu lado e dissesse para ela assim: ó, você foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Todo mundo foi escolhido por Deus, amém? Desde a criança menor que está aqui hoje até a pessoa de mais idade, todos foram chamados por Deus. Você foi escolhido por uma grande e poderosa obra na face da terra. Talvez você entrou aqui nessa noite se sentindo alguém desprezado, se sentindo alguém triste, se sentindo alguém onde a sociedade e o mundo não dão nada por você. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu nome está escrito no livro da vida e você é herdeiro dos céus. Aleluia! E você vai viver coisas extraordinárias de Deus, porque Deus, ele te chamou e ele te escolheu para viver grandes coisas na presença de Deus. Eu creio, Pai, aleluia. Sansão era escolhido por Deus. Sansão, desde menino, ele foi separado por Deus. E a orientação era o quê? Que Sansão, durante toda a sua vida, ele jamais deveria passar navalha sobre a sua cabeça. Gente, hoje em dia a gente não pode fazer um monte de coisa. Sansão só não podia fazer o quê? Cortar o cabelo. Só não podia cortar o cabelo. O cara ainda conseguiu fazer. Brincadeiras à parte, vamos lá. Sansão, ele era escolhido desde o ventre, amém? Sansão, ele era um homem diferente, ele era um homem forte, ele era um homem viril, ele era um homem que o Espírito Santo de Deus se apoderava dele. E a Bíblia vai dizer então que naquela época havia uma rixa entre Israel e os filisteus. E aí Sansão se apaixona. E sabe aonde que ele vai se apaixonar? Ele vai se apaixonar justamente por uma filisteia, que era o povo que Deus, que estava fazendo o povo de Deus cativo. E aí o pai de Sansão chega até ele e fala assim: porventura não há mulher entre os nossos irmãos para que você se apaixone? Você tem que se apaixonar logo por uma filisteia? Devia ter bastante mulher bonita lá em Israel também, né? Igreja, sabe o que eu entendo com isso aqui? É o seguinte: tem muita coisa boa na casa de Deus, não tem, irmão Fernando? Na casa de Deus tem alegria, na casa de Deus tem felicidade,
Na casa de Deus tem comunhão. Na casa de Deus também tem prazer. Na casa de Deus tem felicidade. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas vão buscar alegria, sabe na onde? Vai buscar alegria na prostituição. Vai buscar alegria na bebida. Vai buscar alegria em tantas coisas erradas. E aí Deus pega e fala o seguinte: filho, minha filha, será que não tem alegria para você dentro da minha casa? Será mesmo que você tem que buscar alegria lá no mundo? Por que é que você acha que um domingo como esse, você vê tantos bancos vazios dentro das igrejas? E eu não digo só dentro dessa igreja, mas em muitas igrejas. Porque o mundo está cheio de pessoas que estão tentando saciar a alegria do seu coração lá fora. Tentando preencher as lacunas da sua alma no sexo, na droga, na prostituição. Hoje em dia nunca foi tão fácil encher o seu corpo e a sua mente de dopamina como nos dias de hoje. Você pega ali o Kawaii e o TikTok, 3 segundos, né, minha Maria? Passou, não gostou do vídeo, vai pra cima, né, Mariana? Os meninos que são jovens aí, né, meu irmão Fernando? Não gostei disso aqui não, passa pra cima. Aí você começou a gostar, eu vou assistir esse daqui. Eu já não gostei, já. Quer dizer, é o prazer fácil. É o prazer fácil para a alma. É aquilo que aparentemente está alimentando a sua alma. Só que na verdade o que isso está trazendo para a sua vida? Está trazendo morte. Porque a Bíblia diz o quê? Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles são o quê? São caminhos de morte. Então nessa noite Deus está dizendo para você: haja o que houver, venha o que vier, permaneça firme na presença do Senhor, permaneça firme com Deus, porque Ele é a única força que Ele é a nossa fortaleza. Não importa o que o mundo tem lá fora para te oferecer, porque o que Deus tem para te oferecer sempre será melhor. Glória a Deus, Pai. E a Bíblia vai dizer o seguinte: Sansão então, ele pega e entra em conflito com os filisteus. E lá no povo filisteu tinha uma mulher, uma mulher bonita, uma mulher linda lá, pelo nome de Dalila. E aí, os filisteus querendo matar Sansão, eles pegam e falam assim para Dalila: Dalila, ó o termo que a Bíblia usa, vai lá e seduz Sansão. Vai lá e seduz Sansão para que nós possamos matar ele. E é isso que o mundo faz com cada um de nós. O mundo ele vem e faz o que? Ele nos seduz. Ele nos seduz através do que? Dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Por quê? Porque às vezes nós começamos a ouvir pessoas e essas pessoas elas começam a colocar na nossa cabeça, na nossa mente, que o mundo não é melhor. Quantas vezes nós escutamos pessoas que às vezes têm um bom casamento, e aí sabe o que acontece? Ela começa a dar ouvido, irmão Douglas, para alguém, fala assim: mas você vai continuar casado? Lá fora está cheio de novinho, está cheio de novinha, você vai ficar casado aí, que coisa chata. Não, você tem que vir para cá. Aqui tem as amiguinhas, aqui nós vai para balada, aqui nós vai curtir, e aqui nós vai quebrar tudo. Só que a pessoa às vezes ela esquece de falar o que para você? Que você vai na verdade quebrar o que? A cara. Né? Então o mundo lá fora ele sempre nos hipnotizar, nos ganhar. E alguém aqui, tanto homem quanto mulher, se você fosse mulher, se você for seduzida, você vai ser seduzida por um homem bonito, não é? E se você homem for ser seduzido, você vai ser seduzida por uma mulher bonita. Ninguém vai ser seduzido por uma mulher feia nem por um homem feio, né? Então quer dizer o seguinte, que se o mundo for tentar te seduzir, ele vai usar o quê? Coisas belas. Aquilo que parece vistoso ao seu olho. Você vai olhar e falar assim: meu Deus, é agora. Me segura, Jesus, que senão eu vou. Vai pra onde, meu irmão? O mundo lá fora só tem morte, só tem destruição, só tem dor.
só tem sofrimento. E às vezes nós nos deixamos seduzir. Nós nos deixamos nos seduzir pelas coisas desse mundo. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele se deixou seduzir por Dalila. E a Bíblia diz o seguinte, que Sansão se apaixona por Dalila de uma maneira intensa. E aí Dalila começa a fazer a seguinte pergunta: Sansão, lembra de uma coisa, Dalila está contratada para matar Sansão. Dalila está dormindo na mesma cama que Sansão todo dia, mas o intuito dela é matar Sansão. Está na mesma mesa comendo com Sansão, pensando assim, daqui a pouco ele me conta o segredo dele e eu entrego ele embora. De manhã cedo levanta Sansão apaixonado por Dalila, olha na cara dela, que mulher bonita. E Dalila está lá pensando assim, daqui a pouco ele me conta o segredo dele. E aí eu entrego ele para os filisteus e ele morre. Igreja, sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Que muitas das vezes Deus vai começar a tirar pessoas da sua vida, mas não é porque essas pessoas são ruins, não. É porque são pessoas que às vezes estão no mesmo barco que você, mas não estão no mesmo propósito. Porque Sansão, ele era um nazireu de Deus, só que ele estava envolvido com o quê? Com um povo que não era, que não servia a Deus. Um povo que não fazia a vontade de Deus. E ele pegou e fez o quê? E ele começou a compartilhar os segredos dele, de Deus, com aquelas pessoas. Então Dalila falava assim todo dia, me conta o seu segredo. E você sabe qual que era o maior segredo de Sansão? É que ele tinha a presença de Deus. É que ele tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Você sabe qual que é o seu maior segredo nessa noite? É que você é cheio do Espírito Santo de Deus. É que você é cheio do amor. É que você é cheio da graça. É que você é cheio da unção e do poder de Deus. E a Bíblia vai dizer que Dalila, ela vai e ela começa todos os dias a perturbar Sansão. E Sansão fala assim, ó, se você me amarrar com 7 cordas virgens, eu vou perder toda a minha força. E aí o que acontece? Ela vai e amarra ele. Ela amarra ele, então vem os filisteus. E Sansão, a Bíblia diz que ele quebra aquelas cordas como se fosse nada. Porque ele já estava o quê? Ele estava apaixonado. Ele estava quase para cair, mas ele não tinha caído. E ele estava quase entregando o quê? O segredo dele para ela. Então, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado para quem você tem contado seus segredos. Cuidado para quem você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado quem você tem colocado dentro do seu trabalho. Cuidado com quem você tem dado ouvido. Sabe por quê? Porque existem pessoas que às vezes dormem na mesma cama que você, às vezes acorda com você. Igreja, não estou falando de casal não, estou falando assim de casa, é contexto figurado, tá? Senão daqui a pouco o marido está brigando com a mulher, como se diz, nós dormimos juntos, tem coisa errada. É um contexto, é figurativo, é o que a Bíblia diz, né? São pessoas que estão lá na sua intimidade, são pessoas que estão lá, que sabem da sua particularidade. E aí, você conta o seu segredo e a sua vida acaba. Sabe por quê? Se você reparar, dentro do seu trabalho, quem causa problema dentro de trabalho? É amigo com amigo. Família. É família com família. Irmãos de igreja. É o irmão da igreja que briga com o irmão da igreja. Sabe por quê, igreja? Porque a gente tem que aprender o quê? A reservar aquilo que é de Deus. Se você tem uma vida de comunhão com Deus, guarde ela, amém? Guarde aquilo que é seu. Que você tem de comunhão com o Espírito Santo, guarde e preserve isso. As 7 chaves, amém? Sansão, ele não sabia, mas o que ele tinha de mais precioso era a presença do Espírito Santo na vida dele. Aleluia! Papai, glória a Deus! E aqui
na parte mais importante. E de tanto Dalila pegar e ficar na cabeça de Sansão, que ele tinha que contar o segredo dele, o que ele faz? Ele vai e conta o segredo dele. E agora ele vai perder o mais importante que ele tem. O que eu falei que era o mais importante que Sansão tinha? O Espírito Santo de Deus, né? E agora ela corta as tranças do cabelo dele. E aí ela grita assim: Sansão, lá vem os filisteus. E aí Sansão pensa assim: agora eu vou me levantar e eu vou matar todos os filisteus como eu sempre fiz. Só que agora ele não entende uma coisa, que já não estava mais sobre ele o Espírito Santo de Deus. Igreja, Davi, ele diz o seguinte: Senhor, tira de mim o trono, tira de mim o reino, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Aleluia, papai, glória a Deus. O bem mais precioso que nós temos é o Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo de Deus. Nessa noite, que você não deixe Satanás tomar de você a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos. Lute por tudo que Deus te deu. Papai, aleluia. Quando chegar alguém e dizer para você: olha, larga do seu marido, larga da sua esposa, repreende esse tipo de palavra. Repreende esse tipo de coisa, porque são palavras que vêm para te destruir. Quando chegar alguém em você e dizer para você assim: olha, sai desse trabalho aí, esse trabalho não vai te levar a lugar nenhum. Repreende esse tipo de palavra, sabe por quê? São palavras que vão te trazer morte, que vão te trazer destruição. E muitas das vezes nós fazemos o quê? A pessoa, ela começa a ganhar um dinheiro, aí ela pega e chega e fala assim: Joãozinho passou a vida inteira ganhando salário mínimo. A vida dele era muito sofrida. Agora eu estou ganhando 20 mil por mês. Você vai ter problema. Você é uma pessoa que você passou a vida inteira com problema de relacionamento. Aí de repente você está feliz, seu casamento está fluindo, está sendo abençoado. Aí você começa a fazer propaganda do seu marido. Você começa a fazer propaganda da sua esposa. Daqui a pouco a sua vida está um terror, sabe por quê? Está compartilhando a sua intimidade. A intimidade era entre Deus e Sansão. A intimidade não era entre Deus, Sansão e Dalila. Aquilo que Deus deu para Sansão, ele deu somente para Sansão. Dalila não fazia parte daquela bênção. E ele pegou e compartilhou com ela. E ela fez o quê com aquilo? Para ela pouco importava aquilo. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: que quando ele se levanta e ele já não tem mais a presença de Deus, então ali ele é levado como cativo. Ele é levado como escravo, agora ele é preso. E agora Sansão, ele vai passar por um dos momentos mais difíceis da vida dele. Então pegam Sansão. Sansão, a vida inteira ele teve problema, sabe por quê? Ele olhava para onde ele não devia olhar. Aleluia. Sansão, ele podia ver uma mulher bonita que ele ia atrás. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez com Sansão? Furou os 2 olhos dele. Os olhos dele que sempre traíram ele, né? Sempre levou ele para olhar o que ele devia. Agora, quando os filisteus conseguem com a mão dele, irmão Douglas, sabe o que eles fazem? Furou os 2 olhos dele. Agora ele já não podia mais ver a beleza de Dalila, se encantar pelas belas mulheres. Não é? E agora, para piorar, pegam Sansão, jogam em uma prisão e colocam ele como escravo para moer moinho. Então ele fica ali moendo moinho por anos. E Sansão agora está dentro de uma prisão. Está dentro de uma prisão agora, com os seus 2 olhos arrancados e moendo moinho como um escravo ali. Imagino eu que Sansão, dentro daquela prisão, ele começa a se lembrar de Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele começa a se lembrar de Deus. E imagino eu que Sansão,
ele começa a se lembrar de quando ele era um homem forte, um homem viril, um homem que certa feita com uma queixada de jumenta, ele matou mais de 1000 homens, um homem que certa feita ele chegou em uma cidade, arrancou os 2 portões da cidade e saiu carregando os 2 portões da cidade com os braços. Agora é um cara que está sendo xingado, agora é um cara que está apanhando todos os dias, é um cara que está com os seus 2 olhos arrancados. Sabe por quê? Porque essa é a consequência do pecado. Quando nós caímos em pecado, quando nós caímos em ruína, Satanás, ele tira de nós o que? A visão. Ele tira a visão daquilo que é certo e errado. Igreja, eu já estive lá fora no mundo. Todo mundo aqui talvez já teve, né? E o que eu acho interessante é o seguinte: chega em uma pessoa que está caída e fala assim, vamos voltar para Jesus. A pessoa nunca vai falar assim para você que não quer voltar para Jesus. Ela vai falar assim, ó, eu não tenho força. Eu não consigo. Eu até queria voltar, mas eu me magoei, eu me frustrei, aconteceu alguma coisa lá e eu não consigo voltar. Sansão perdeu o quê? Ele perdeu a visão e a força. E agora ele está caído. Quem já passou por esse momento que a pessoa fala assim, ó, eu já passei, mas ó, eu estou sem força para servir a Deus. Todo mundo já deve ter passado, né? Estou sem força, está difícil. Eu até quero ir lá, eu até quero servir a Deus. Mas e sabe o que eu não estou tendo? Não estou tendo força. Eu até penso, mas é 7 horas, lá que dá 6 horas, eu falo, meu Deus do céu, vai começar o jogo do Palmeiras. Apesar que ele vai perder, né? Vai começar o jogo do Palmeiras. Ah, eu não vou lá hoje não. Aí você põe aquela camisa e fala assim, não, eu não vou lá hoje porque essa camisa aqui me deixou com a barriga grande. Eu não vou lá de jeito nenhum. Não ficou legal. E aí o que a pessoa começa? Ela começa a arrumar muita desculpa para não ir na igreja. Mas não é porque ela não gosta da igreja, não é porque ela não gosta dos irmãos, mas é porque ela já está caída. É porque ela já está fraca. É porque ela deixou se levar. É porque ela perdeu o mais precioso que ela tinha, que é a presença do Espírito Santo de Deus. A pessoa que ela tem o Espírito Santo de Deus pode estar chovendo, que ela está na igreja, que ela está servindo a Deus. Deus. Então nessa noite que você venha se renovar na presença do Espírito Santo de Deus. Você não vai ficar caído, não, você não vai ficar prostrado. Chega do Espírito Santo de Deus. Você é alguém que nasceu para vencer. Aleluia, Jesus, eu creio. Agora vamos chegar na parte mais bonita aqui. A Bíblia vai dizer que quando Sansão, agora ele está com os 2 olhos furados, ele está sem força, e ele está como um escravo empurrando o moinho. Então os inimigos de Sansão falam assim, ó, vamos trazer ele para o Coliseu. E a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas estão reunidas ali para quê? Para zombar de Sansão. Igreja, olha que interessante. Sansão estava caído, derrotado, sem força e sem os olhos. E tinha uma multidão lá, sabe para quê? Para zombar dele. Você está pensando que se você cair, alguém vai ficar com dó de você? Você está pensando que se você cair, alguém vai chegar para lá, ai, tadinho, meu Deus, está caído. A pessoa vai aí, você fala assim, você viu o irmão ali? Você viu a irmã? Ó, o irmão está caído. A irmã está caída. Aí reúne lá meia dúzia, né, Fernanda? Ah, mas nunca prestou, né? Não, isso aí já não tinha jeito, não. Caiu, nunca teve de pé. Irmão, vou te dar um conselho de povo.
Lute com todas as forças para não cair. Aleluia, Pai, glória a Lute com todas as Deus. suas forças para não desanimar da presença de Deus. Lute com toda a sua força. Se não der para correr, vai andando. Se não der para andar, vai arrastando. Mas não desvie da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque as mesmas pessoas que te estimularem a cair vão zombar de você quando você estiver caído. Ei, papai, aleluia. É igual aquela vizinha que fica falando assim, ó, esse homem não presta, larga dele. Aí a mulher larga dele, 2 meses depois, quem está morando lá com ele? A vizinha. Ah, mas você não falou que ele não prestava? É, não prestava pro seu, aí. É a minha agora tá bonito, tá cheiroso, né? Cheio de gracinha. É de Deus. Quando tá com você, irmã do céu, como é que você conhece que você é um ogro? Meu Deus, não conhece não. Tá, gente. Diabo não vem de ser diabo, não. Tá? Às vezes a gente dá ouvido para muita coisa por aí, depois a gente arrepende. E o que eu acho interessante aqui é o seguinte: que Sansão é colocado lá, 3.000 pessoas olhando Sansão agora. E as pessoas começam a pensar, esse não era o herói, esse não era um homem forte, esse não era um homem viril. E Sansão, ele começa a se lembrar do tempo em que ele fazia proezas no nome de Deus. E a Bíblia diz que ele se arrependeu. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ó, que Sansão se arrependeu e ele orou da seguinte forma: ó Senhor, lembra-se de mim pelo menos mais uma vez. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Jesus. Igreja, e a Bíblia diz o quê? Que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Glória a Deus, Pai. E o cabelo de Sansão voltou a crescer. E a Bíblia diz que então ele coloca a mão sobre as colunas e ele derruba toda aquela coluna. E todo mundo que estava rindo de Sansão pega e morre. Ele matou mais de 3.000 pessoas na morte dele. Glória a Deus, Pai. Então eu quero te dizer uma coisa: nessa noite Deus vai se lembrar de você, amém? Glória a Deus vai se lembrar da sua história, Deus vai se lembrar do seu amor, Deus vai se lembrar de ti porque Ele te ama, Deus vai se lembrar de ti. Glória a Deus, Deus vai se lembrar aleluia. de ti porque Ele tem algo grande na sua vida. Eu creio, Pai, eu creio. Basta somente você dizer: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez, amém? Lembra-te de mim, Senhor. Glória, aleluia. Igreja, Deus está com saudade de você, amém? Deus está com saudade de você do tempo em que você orava nas madrugadas. Deus está com saudade de você do tempo em que você passava dias lendo a palavra de Deus. Deus está com saudade de você quando você acordava pela manhã e dizia: Senhor, Tu és o meu melhor amigo, Deus, e eu não largo de Ti por nada, ó Pai. Deus está com saudade de você quando você caminhava pelas ruas cantando louvores a Deus. Ele te ama, Ele tem coisas grandes para você. Deus está com saudade de você quando você caminhava e o Espírito Santo de Deus, Ele era o teu melhor amigo. Glória a Deus, Pai. Talvez você deu ouvido para pessoas que você não devia ter ouvido. Pessoas que estão frias com Deus e conseguiram esfriar a tua fé. Mas nessa noite, o Senhor, Ele está se lembrando de ti. Ele está se lembrando de ti. Ei, Pai, aleluia. E te digo mais: aqueles que estavam lá para zombar de Sansão tiveram que ver o cabelo de Sansão crescer de novo, amém? Glória a Essa noite o Deus, seu papai. cabelo vai voltar a crescer, amém? Eu não sei se é a sua saúde que se foi, mas Deus vai trazer de volta nessa noite. Eu não Glória a sei se é o teu emprego, teu emprego, Aleluia. mas Deus vai trazer de volta um bom emprego para você. Eu não sei se é o teu marido que se foi, eu não sei se é a tua esposa, mas Deus está entrando na sua vida nessa noite e Deus vai trazer de volta tudo aquilo que é teu. É, papai, eu creio, Jesus. Aleluia. Aqueles que estão zombando de você,
eles vão ter que ver você ter vitória. Aleluia, Pai, eu Ver creio. você viver as promessas de Deus. Ei, Pai, Igreja, coloca os pés, amém?